No último capítulo da novela Rei do Gado, fantasmas começam a aparecer. Eles precisam resolver uma pendência e apenas uma pessoa é capaz. Sentado junto à mesa da cozinha, Bruno, muito pensativo, conversa com Luana e confessa: "Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Se eu fosse soldado e tivesse morrido na guerra e virado medalha, eu nunca ia querer ser enterrado no cafezar. Não, ia ser como se tivesse enterrado minha arma, viu?" Não entendendo nada, Luana rebate: "Ara, mas que besteira você tá falando, Bruno?" Convicto, ele responde: Pode ser besteira, mas me passou pela cabeça isso agora, viu?" Ali presente, a alma de Dona Marieta também sussurra: "Desenterra aquela medalha, meu neto, desenterra! Liberta tu tio que te deu o nome, liberta!" Sorrindo, Bruno comenta: "Mas me passou uma bobagem na cabeça agora." Luana, curiosa, pede: "Mas você fala?" Olhando pra ela, o fazendeiro conta: "Eu desconfio que essa medalha tá enterrada no meio desse cafezal, viu?" Achando um absurdo, a esposa retruca: "Mas que besteira, Bruno, mas que besteira." Sério, Bruno solta: Eu tô dizendo isso porque o povo daqui costuma dizer que de noite aparece um vulto no meio do cafezar, carregando uma vela acesa na mão, procurando ninguém sabe o que. E aí diz que dá pra ouvir até o choro dele enquanto ele caminha aí no meio dos pés de café." Cada vez mais intrigada, Luana se irrita: "Ara, mas que bobagem tá falando?" Ainda pensativo, o homem diz: Pode ser bobagem, mas ninguém quer trabalhar aqui. E eu vou falar uma coisa pra você. Hoje eu tive uma prova disso." Sorrindo, a alma de Dona Marieta sussurra: "Então desenterra aquela medalha, Bruno, desenterra." Franzindo as sobrancelhas, Bruno comenta: "Se eu tivesse uma ideia da onde o vô de Giuseppe Berdinazzi enterrou aquela medalha, eu ia buscar por ela." Juntando as mãos, a avó apoia: "Você vai ter essa ideia, Bruno Berdinazzi Mezenga. Você vai saber onde ela tá." Luana, cheia de desconfiança, sussurra: "Que conversa estranha é essa, Bruno? Mas de onde foi que você andou, hein?" Bruno, sério, responde com sinceridade: "Eu voltei lá na venda. Eu vou te falar. Eu ouvi umas conversas, viu?" Irritada, ela questiona: "Mas que conversa?" Levantando a voz, o fazendeiro conta: "Que ninguém quer trabalhar aqui. Todo mundo tem medo de trabalhar aqui. Eu não vou conseguir ninguém pra me ajudar a levantar essa fazenda de novo, não. Que a fazenda é mal assombrada e por isso ninguém para aqui. Eu tô pensando em vender logo essa droga pra esse maledito do Jeremias Bedinazzi pra gente ir embora, viu?" Assustada com a ideia, Dona Marieta sussurra: Não, não deixa, minha neta, não deixa." Luana, sem saber da presença da avó, responde: "Ah, eu não vou querer ir embora daqui não." Se levantando então do banco, Luana sai da cozinha e deixa Bruno ali, pensativo. Olhando para o neto, Dona Marieta aconselha: "Aquela medalha voltou pro lugar dela, mas eu sei que vai ter que encontrar ela, Bruno Berdinazzi Mezenga." A noite passa e na manhã seguinte, o fazendeiro volta a conversar sobre a medalha. Enquanto toma café, ele comenta: "Essa noite, Luana, eu tive o mesmo sonho, com aquela mesma mulher enterrando aquele estojo no mesmo lugar no meio do cafezar." Cética, Luana responde: "Você ficou impressionado, foi isso." Concordando, o homem se explica: "Eu fiquei, né, Luana? Porque é muito estranho um sonho se repetir toda noite, no mesmo jeito." Olhando pra ele, Luana pergunta: "Você tá pensando na medalha do tio Bruno, né?" Bruno, contrariado, confirma: Ela não sai da minha cabeça." Sagaz, ela rebate: "Mas você disse que a medalha foi enterrada com vó Marieta."
Confirmando novamente, Bruno diz. Foi, disso eu tenho certeza. Mas no sonho é aquela mulher que enterra aquele estojo e depois ela mostra pra mim o lugar e aí desaparece. Esse sonho tá se repetindo toda a noite. Luana, curiosa, então questiona. Ai, como é que é essa mulher? Bruno se concentrando conta. Ela parece assim, parece com a avó Marieta. Você não chegou a conhecer ela, mas eu lembro muito bem dela sentada lá, naquela cadeira, na casa dos meus pais. Atenta, ela pergunta. Mas é sempre a mesma mulher? Sério, ele confirma. É sempre, Luana. É sempre. Ela olha pra mim, assim, como se estivesse implorando alguma coisa, e aí desaparece. Se assustando, Luana então comenta. Ai, Bruno, mas você até me arrepia assim contando essas histórias. Continuando, ele solta. O pessoal daqui conta que já teve gente que viu nosso avô Giuseppe andando no meio do cafezar, com uma vela acesa na mão, procurando ninguém sabe o que. Diz até que já ouviram o choro dele. Luana pensativa sussurra. Procurando o lugar onde ele plantou a medalha do tio Bruno, pra ver se ele nascia de novo. O fazendeiro sério concorda. Deve ser, Luana. Isso tá me deixando muito encafifado. Aliás, aconteceu um monte de coisa comigo, tá me deixando mais encafifado ainda. Olhando pra ele, a mulher indaga. Mas o quê? Rápido, Bruno responde. Aquele piano tocou sozinho quando eu dormi aqui à noite. Uma garrafa de cerveja que emborcou em cima de mim lá na venda, sem nenhuma explicação. Escolhendo as palavras que vai usar, Luana diz. Então, eu posso lhe falar uma coisa, Bruno? Olhando nos olhos dela, ele confirma. Luana, então toma coragem e conta. No dia que o nosso filho tava chorando, quando eu acordei, eu vi meu pai na beira do berço, olhando pra ele. Ele parou de chorar na hora. Cético, Bruno rebate. Você devia de estar sonhando também, Luana. Luana, impressionada, argumenta. Ai, não sei se era sonho não. Pode até ter sido, mas era meu pai. Mas moço, parecia tão feliz olhando o neto dele. E quando eu fui lhe acordar, ele sumiu. Sério, Bruno pergunta. Por que você não me contou isso antes? Envergonhada, a mulher explica. Achei que tu podia pensar que era bobagem minha. Pensando sobre tudo isso, Bruno por fim declara. Eu acho que eu vou correr aquele cafezar. Luana olhando pra ele questiona. E vai fazer o quê? Determinado, Bruno responde. Eu vou tirar essa cisma que esse sonho botou na minha cabeça. Curiosa, ela então indaga. Vai procurar o lugar do sonho, onde vó Marieta enterrou a medalha? Cheio de convicção, o fazendeiro confirma. Eu vou. Pode parecer uma besteira minha, mas eu vou tirar isso a limpo. Se levantando, Bruno deixa a cozinha. Enquanto isso, em sua sala de estar, Jeremias está sentado em sua cadeira de balanço e resmunga. Mas não tem cabimento com esta porcaria de rádio funcionar sozinho. Quando eu levanto com esta noite pra vir ver, ele parou. Sozinho, Judite, sozinho. Prestando atenção, Judite comenta. Foi que nem aquele dia que se disse que viu o teu irmão Giacomo lá no cafezal. Confirmando, Jeremias diz. Eco. Mas rádio não pode funcionar desse jeito, Judite. Uma coisa dessas, onde já se viu? Olhando pra ele, a mulher pergunta. Quem é que se acha que liga ele? Soltando um sorriso, o ancião responde. Deve de ser o maledito do Antônio Benzenga, que tá aqui atentando a gente. Mas se ele pensa que com isso eu vou vender com esta fazenda para o neto dele, tá muito enganado. Antônio Benzenga, maledito, se você tá aqui, apareça, cáspita. Sentindo calafrios, Judite rapidamente pede. Oi, Jeremias, pelo amor de Deus, não faz isso, não brinca com essas coisas, homem. Sério, Jeremias ordena. Então, vai lá fora pegar um machado, que eu vou acabar com essa porcaria de rádio.
Minutos se passam e longe dali, Bruno começa a andar pela propriedade de sua família com uma enxada na mão. Entrando no cafezal, ele olha ao redor procurando seu objetivo. Preocupado, o fazendeiro sussurra para si mesmo: onde será esse lugar do sonho? Onde será? Se eu ver, eu reconheço. Já com a respiração ofegante, ele passa pelos pés de café, abrindo caminho entre os galhos e folhas. Olhando atentamente, ele continua: não é. Aquela medalha não pode ter sido enterrada num cafezar. Ela foi enterrada com a nona Marieta. Eu vi no sonho ela enterrando aquele estojo, mas será que tem outra coisa no estojo que não seja a medalha do tio Bruno? Pode ter outra coisa lá. Determinado, Bruno continua sua busca entre os inúmeros pés de café. Enquanto isso, encarando o rádio assombrado, Jeremias continua sentado em sua cadeira de balanço. Agarrando a sua bengala, o ancião diz: mas eu vou ter medo de assombração. Olha, que malo aquela infeliz tá dentro dessa questa porcaria de rádio. O rádio dos Mezenga. Bela roba. Judite, me traga logo esse machado. Na cozinha, descascando legumes tranquilamente, a esposa responde: não tô achando nenhum. Sério, o velho Jeremias ordena: então procura, cáspita. Antônio Mezenga, se você veio aqui tentar com esta maledeta e eu ponho fogo nela, cáspita. Judite, o machado. Presto. Se tua alma estiver dentro de esta porcaria de rádio, e eu vou fazer ela pular pra fora. Se vou. Percebendo que não tem jeito, Judite volta com algo na mão e diz: eu só achei isso. Achando bom, Jeremias se levanta e pede: me dá isso aqui. Levantando a machadinha, o velho se prepara para acertar o rádio. Assustada, Judite implora: Não, Jeremias. Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessas. Vai fazer besteira, ainda mais com um rádio desse de tantos anos. Prático, o ancião argumenta: mas é um rádio que fala sozinho, mas não vai falar mais. Levantando a machadinha mais uma vez, Jeremias então congela ao sentir que alguém segura a arma por trás. Paralisado, o velho escuta um rapaz sussurrando em seu ouvido: por que fazer isso, meu irmão? Reconhecendo a jovem voz, Jeremias abaixa a machadinha em choque, com os olhos arregalados e com a boca aberta. Judite, que havia tapado o rosto com as suas mãos, vai abrindo os olhos devagarzinho, confusa. Jeremias, assustado, então olha para trás de si, procurando seu irmão. Olhando para ele, a mulher pergunta com seriedade: o que aconteceu? Você ia quebrar o rádio, e o rádio de repente... Sentando-se na cadeira de balanço, o ancião pergunta com assombro: você não viu, Judite? Ela rebate: viu o quê? Com os olhos arregalados, Jeremias explica: meu irmão Giacomo. Séria, a mulher avisa: eu não vi nada. Ainda no mesmo tom, o homem fala: mas ele tava aqui, atrás de mim, pedindo pra eu não quebrar com este rádio maledeto. Judite, pensativa, pergunta: Foi por isso que se abaixou a machadinha? Assustado, o velho Jeremias confirma: Eco, foi. Perdendo a paciência, Judite então solta: eu não vi ninguém, eu não vi nada disso. Convicto, o ancião insiste: ele tava aqui, em pé, atrás de mim, cáspita. Olhando ao redor, Judite indaga: cadê ele agora? Sério, Jeremias sussurra: Ele se foi. Judite com dó comenta: Oh Jeremias. Dizendo isso, ela se senta sobre o rádio. Ficando irritado, o ancião esbraveja: que? Vá, levanta aí do maledeto. Olhando pra ele, a mulher fala: que tá acontecendo com você, amore? Sério, Jeremias rebate: Judite, meu irmão Giacomo tá me aparecendo. Primeiro no cafezal, depois qui. Guarda esse machado pra mim, vai. Enquanto isso, Bruno, após muito caminhar e procurar pelo lugar de seu sonho,
Chega em um campo de mato alto, ao lado do velho cafezal. Olhando em volta, o fazendeiro tem certeza que achou o que procura. Animado, mas exausto, ele diz para si mesmo: é o lugar do meu sonho, meu Deus. É aqui. Não pode ser coincidência. Não deve de ser coincidência. Aqui era o lugar onde ela enterrava o estojo no sonho. Era aqui. Abrindo o caminho entre as plantas altas, Bruno avança com total determinação. Ao longe, entre os galhos cheios de grãos de café, a alma de Dona Marieta observa o neto indo na direção certa. Chegando a uma pedra, ladeada por alguma planta baixa com flores brancas, o fazendeiro encontra o lugar do sonho. Sério, Bruno sussurra. É aqui que tá enterrado aquele estojo. Ansiosa, Dona Marieta aconselha. Cava, Bruno, cava, meu neto, cava. Empunhando a enxada, ele começa a cavar, assim como aconselhado pela alma de sua nona. Ofegante, Bruno se ajoelha na frente do buraco e continua a buscar com as próprias mãos. Achando então o sonhado estojo, Bruno não acredita no que os seus olhos veem. Ele limpa a terra sobre o objeto com muita delicadeza e respeito. Encontrando a medalha de seu tio Bruno, o fazendeiro sussurra. A medalha, meu Deus. A medalha de herói do tio Bruno. Mas a carta que vó guardava com tanto carinho. Emocionado, Bruno não consegue conter as lágrimas que encharcam seus olhos. Chorando sobre o símbolo da memória de seu amado tio, ele olha ao redor e se perde em seus pensamentos. Tomando uma decisão muito importante, ele por fim anuncia. Eu sei para quem eu vou entregar isso. Eu sei. Voltando correndo com a enxada em sua mão e a medalha na outra, Bruno abre a porteira com um grande sorriso no rosto e não para até entrar em casa. Olhando em volta, ele chama. Luana! Luana! Eu achei, Luana! Eu achei! Ali, esperançosos, estão as almas de Dona Marieta e de Giuseppe Berdinazzi, observando o grande feito do neto. Abrindo a mão e mostrando a medalha para a esposa, Bruno não cabe dentro de si. Espantada, Luana solta. Minha Nossa Senhora! Cheia de cuidado, a mulher segura a medalha entre os dedos. Ainda incrédulo, Bruno explica. Tava lá, enterrada, no mesmo lugar que vó Marieta falou que tava no meu sonho. Sem acreditar, Luana pergunta. É do tio Bruno mesmo? Confirmando, ele diz. É, o estojo e a carta que veio da Itália viraram pó. A medalha eu vou limpar. Luana, receosa, rapidamente questiona. Que você vai fazer com ela, Bruno? Sério, o fazendeiro responde. Eu vou devolver pro Maledetto. Era do irmão dele. Orgulhosos, os avós se entreolham com felicidade. Luana também se alegra e então indaga. Mas como é que foi parar no cafezar? Balançando negativamente a cabeça, Bruno sussurra. Eu não sei. Isso não tem explicação, não é mesmo? Você me veja um pouco de vinagre, limão e sal. Cheia de orgulho, Luana sofre contidamente e sai correndo para buscar os ingredientes a pedido do marido, para limpar a medalha. No entanto, as almas de Dona Marieta e Giuseppe vão então até o quartinho do bisneto e acariciam um pequeno bebê. Feliz e satisfeita, a boa senhora comenta. Agora podemos ir, Giuseppe. Concordando, o senhor sussurra. Podemos ir, Marieta, podemos. Enquanto os dois caminham, a alma de seu filho Giacomo Guilherme se aproxima e comemora. Mio neto é um Berdinazzi mezenga. Animado, Giuseppe comenta. É como su padre. Com o bebê no colo, Dona Marieta o abençoa. Felipe Berdinazzi mezenga. Giuseppe orgulhoso anuncia. Questo vai ser o rei de tudo. Devolvendo o bebê Felipe para o berço, Dona Marieta então parte junto do marido e de seu filho, dessa vez com paz no coração. Minutos depois, indo até a fazenda ao lado, onde mora Jeremias Berdinazzi, Bruno desce de seu carro e observa a casa de seu parente. Sem perder mais tempo, o homem grita. Ô de casa! Ô de casa! Jeremias Berdinazzi, você tá aí? Apoiado em sua bengala, o velho Jeremias surge na varanda. Já irritado, o ancião questiona. Que você quer qui, maledetto? Fumando seu cachimbo, Bruno responde calmamente.
Eu vim aqui pra gente conversar, tio. Jeremias, sem perder a postura de sempre, esbraveja. Mas que tio, eu só converso com você se você me botar preso em aquela fazenda. Bruno, respirando fundo, então explica. Não foi pra isso que eu vim aqui. Sério, o velho tio resmunga. Então, você não vai entrar aqui, como eu não entrei em tua casa. Trabalhando a paciência, Bruno mais uma vez diz. Eu vim aqui pra gente conversar, tio. Irredutível Jeremias insiste. Mas eu não quero nem saber, pode dar meia volta. Decidindo ser direto, o fazendeiro por fim solta. É a medalha que o tio Bruno ganhou na guerra. Como se fossem palavras mágicas, as palavras ditas por Bruno fizeram Jeremias paralisar. Fechando a cara, o velho questiona. Do que é que você tá falando? Pacientemente, Bruno segura o cachimbo com os dentes e tira do bolso a medalha de honra militar. Segurando-a pela ponta dos dedos, ele então a levanta e diz. Disso, o tio reconhece? Sério, mas curioso, Jeremias responde. Deixa aí eu ver. Descendo as escadas até o quintal, Jeremias caminha com a sua bengala de encontro ao sobrinho. Bruno segura a medalha pela ponta dos dedos e o velho Jeremias a encara com determinação. Pegando o pequeno objeto com um movimento rápido, o ancião analisa bem e se surpreende. Madonna mia, onde você encontrou isso? Sincero, Bruno conta. Enterrado no cafezar. Ainda sério, Jeremias comenta. Mas minha mãe tinha desenterrado ela. Bruno, concordando, responde. Eu sei, mas foi lá que eu encontrei. Achando muito esquisito, o senhor rapidamente questiona. Mas come? Olhando para o objeto, Bruno diz. Eu achava que essa medalha tinha sido enterrada com a avó Marieta quando ela morreu, na casa do meu pai, lá em Goiás. Sabendo disso, Jeremias indaga. Mas então, como que isso aconteceu? Bruno, encarando o tio, confessa. Foi a avó Marieta que me disse onde encontrar. O ancião, espantado, pergunta. Você viu ela? Abaixando os olhos, o fazendeiro solta. Só em sonho. Era nos sonhos que ela me mostrava o lugar. Observando a medalha, Jeremias por fim questiona. E por que você me trouxe isso? Com simplicidade, Bruno responde. Porque o tio Bruno era seu irmão. E porque a avó Marieta queria que eu fizesse isso. Convencido, Jeremias comenta. Va bene, va bene. Entra, filho, entra. Acompanhando o tio, Bruno entra na antiga residência dos Mezenga e se acomoda na copa. Olhando para o sobrinho, Jeremias então diz. Fala, filho, de todas as mágoas que tu tem do seu tio. Fala. Prestando atenção, Bruno repete. Mágoas. Confirmando, o velho Jeremias continua. Sim, mágoa. Fala de tudo que você sempre sentiu no teu coração. Desconfortável, Bruno se inquieta e por fim responde. Eu não quero conversar sobre isso agora, tio, mesmo porque o tio já tá cansado de saber de todas as mágoas que os Mezengas sempre tiveram dos Berdinazzi. Jeremias, compreensível, aceita. Va bene, va bene. Então pulamos esse pedaço. E eu quero acabar de vez com essa briga. Bruno Berdinazzi Mezenga. Você viu aquela maledeta cerca? Tomando seu café, Bruno confirma. Eu fui, eu vi. Curioso, Jeremias questiona. Ela estava no lugar certo? Sendo sincero, o sobrinho explica. Olha, eu não sei dizer pro tio se a cerca estava no lugar certo, porque eu não sei onde começa e onde acaba as terras dos Mezenga e dos Berdinazzi. Também sendo sincero, Jeremias confessa. E eu também fui lá matar minha curiosidade, e eu também esqueci. No lugar de aquela cerca, também tinha tanto mato em volta. Ficando preocupado, Bruno rapidamente indaga. Mas o tio não tá querendo discutir sobre aquela cerca agora. Negando, Jeremias responde. Não.
e eu quero que você me ajude a derrubar ela. Arregalando os olhos, Bruno se espanta. Confuso, ele repete: derrubar? Pra quê? Sensato, o velho Jeremias explica: para juntar as nossas terras, Bruno Berdinazzi Medzenga. Juntar tudo o que Dio deu pra gente em questa vida maledetta. Ainda resistente, o fazendeiro comenta: juntar tudo. Juntar tudo. Confirmando, o tio diz: tudo. Você não é o rei do gado, e eu não sou o rei do café e das vacas leiteiras. Pois então, filho, vamos juntar tudo que Dio deu pra gente, porque nós somos reis de coisa nenhuma em questa vida. Digerindo as palavras do ancião, Bruno ainda sussurra: juntar tudo. Eu não sei. Jeremias afirmando solta: eco, juntar pra dividir. Dio te deu fortuna e filho. Pra mim, só me deu fortuna por causa daquela maledeta cachumba. Mas eu acho que esse foi o meu castigo. Bruno, soltando um longo suspiro, então pergunta: mas o tio tá querendo o que de verdade? Escolhendo as palavras, o ancião explica: e eu quero fazer meu herdeiro quello bambino que você tem em sua casa. É que não me deixa ver. É também a Luana, a Marieta, que isso eu devo a meu irmão Giacomo Guilherme. Giuseppe Berdinazzi, neto do tio-avô Bruno, será meu terceiro herdeiro. Entendendo, o sobrinho diz: não, isso tá certo. Isso é muito justo. Sério, velho Jeremias exige. Mas tem uma coisa. Sem perder tempo, o senhor conta: e eu vou fazer o tu filho Marcos, quello maledetto que pulava a janela da minha casa, é meu herdeiro também. Ele e a tua filha. Chocado, o sobrinho rebate: eles também? Confirmando, Jeremias responde: eco, eles não têm o nome dos Berdinazzi, mas têm o sangue da tua mãe, Giovanna. Mas tem uma condição: meu sobrinho Bruno Berdinazzi Medzenga. Bruno, atordoado, indaga: certo, mas que condição é essa, tio? Fale. Olhando para ele, o ancião solta: você também vai ter que dividir o que é teu do jeito que eu tô fazendo. Como é mesmo tu nome? Incomodado, Bruno se inquieta e responde: é Bruno Berdinazzi Medzenga. Sério, o tio anuncia: então nós vamos começar a derrubar aquela cerca qui e agora. Assustado, mas orgulhoso, Bruno começa a rir. Vendo que o velho lhe retribui o sorriso, o sobrinho por fim diz: o tio não quer ir lá conhecer aquele bambino que eu tenho em casa? Jeremias, emocionado, comenta: e eu não queria falar isso, mas tô querendo isso há muito tempo. Minutos depois, eles chegam na fazenda. Luana, ao ouvir o barulho do motor do carro, sai para ver se é Bruno que retorna. Pega de surpresa, ela vê tio Jeremias e tia Judite subindo os pequenos degraus do quintal. Animado, Bruno agita: entra, tio, entra. Sorrindo, Luana cumprimenta: tio Jeremias. Retribuindo o sorriso, o velho pergunta: como está a filha Mia? Emocionada, a mulher convida: mas entra. Jeremias abre a porteira e acaricia o ombro da sobrinha. Passando por ela, ele vai direto para a escadaria principal. Orgulhoso pela união tão esperada da família, Bruno se aproxima e abraça a esposa com amor. Extremamente emocionado, Jeremias sobe as últimas escadas, sem pressa nenhuma. Chegando no batente da porta principal, ele olha para o primeiro cômodo e tira o seu chapéu. Com os olhos cheios de lágrimas, ele sussurra choroso: mi casa, mia, santo Dio, eu nem acredito que tô aqui. Tranquilo, Bruno responde: a casa é sua, tio. Jeremias, agarrado a seu chapéu,
entra na residência e começa a caminhar lentamente, olhando a tudo em volta, os objetos antigos, as pinturas nas paredes, o assoalho de madeira, o pé direito alto, as janelas grandes. Se lembrando de momentos felizes e outros tristes, ele troca os passos enquanto segura o choro. Perdido em seus próprios pensamentos, o senhor por fim diz: "O mundo pode dar tantas voltas em questa vida e vi cair no mesmo lugar. Mudou um pouco aqui, Dio santo. Se eu fechar o olho, eu posso ouvir minha mãe falando na cozinha, meu pai gritando com a gente, meu irmão Giacomo discutindo com Bruno por qualquer besteira, e minha Zoele, minha irmã Giovanna, cantando aquelas cançonetas quando ela estava feliz da vida. Estava aqui viajando em minhas memórias. Mas e tu, filho? Onde está tu, filho?" Não sabendo se ria ou se chorava, Luana responde: "Ai, vem comigo, tio." Acompanhando o senhor pela casa tão conhecida e amada, Luana vagarosamente caminha até o quarto do bebê. Encantado com aquele anjinho, Jeremias rapidamente pergunta: "Como é o nome dele, filha?" Orgulhosa, Luana anuncia: "Felipe Berdinazzi Mezenga, tio." Sorrindo, o ancião comemora: "Ecco, Berdinazzi Mezenga. Mas é mesmo um Berdinazzi." "Sério?" Bruno avisa. "Mezenga também, tio." Não dando o braço a torcer, Jeremias continua: "Ecco, Berdinazzi Mezenga. Mas me parece mais com Berdinazzi." Irônico, Bruno provoca: "Va bene, a sua cara, tio." Sério, o velho Jeremias concorda. "E não é?" Luana então vai até o berço e pega o seu filho, levando o bebê até o tio e a tia. Ela para entre eles e pergunta: "Quer segurar ele no colo, tio?" Animado, o velho Jeremias confirma: "Eu quero, filha, quero." Ainda provocando, Bruno diz: "Ele vai chorar, hein?" Se virando e encarando o sobrinho, Jeremias retruca: "Se for um Berdinazzi, não chora. Vem aqui, venha. Ecco, O bebê Felipe então vai para o colo do tio-avô, mas logo em seguida começa a chorar. Ficando chateado, o ancião resmunga: "Isso é praga tua, é? É praga tua? Não chore." Eles sorriem com um momento de paz e alegria. Alguns dias depois, chega o casamento entre Luana, a Marietta Berdinazzi, e Bruno Berdinazzi Mezenga. Uma linda festa, cheia de música e muita alegria. Com isso, a guerra entre as duas famílias é finalizada da melhor maneira possível. Bom pessoal, aqui na tela tá aparecendo mais uma novidade bombástica. É só clicar para assistir. E não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.